Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí de programação em C para microcontroladores da família PIC, utilizando o compilador microC. Hoje a gente vai falar de entradas analógicas. Antes de falar das entradas, vamos falar do conversor analógico digital um pouquinho, dar uma relembrada aí como que ele funciona. Então o conversor analógico, ele basicamente transforma um sinal analógico de tensão aí em um número de 0 até 2 elevado ao número de bits menos 1. No caso do PIC 16F877A, o conversor analógico digital dele é de 10 bits, então a gente vai ter um número aí de 0 até 1023, onde a tensão máxima que esse conversor analógico para digital aguenta é 5 volts. Então a gente pode ter aí uma referência de 0 até 5 volts ou menor. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar aqui na referência positiva, colocar 5 volts, na referência negativa, colocar 0 volts, e aplicar um nível de tensão aí de 0 até 5 volts, ele vai converter caso 0 em 0, caso 5 volts em 1023. Se eu jogar 2,5, ele vai converter aí para 512 ou 511. O número da conversão, o valor da conversão, ele é dado por essa equaçãozinha aqui. Então, é o sinal, né, o 2,5 vezes 1023 dividido pela tensão positiva menos a tensão negativa, no caso, 5 volts. Se eu pegar outro nível de tensão, se eu colocar aqui na minha referência positiva 4 e na minha referência negativa 2, eu vou ter para 2 volts 0, para 4 volts 1023, e se eu aplicar 3 volts aqui, eu vou ter 512 e 511. Então, usar referência externa aqui, positiva e negativa, diferente de 0 e 5, você melhora a sua precisão aí ao trabalhar aí com um conversor analógico digital. Vamos ver aqui como funciona dentro do PIC. O PIC ele vai ter 8 entradas analógicas, do 2 ao 10, tirando o pino 6, que é o RA4, ele não é uma entrada analógica, que são chaveadas para o mesmo conversor analógico digital. Então eu tenho apenas um conversor analógico digital para fazer a leitura de todas essas 8 entradas. E a referência ela pode ser interna, que é a tensão que você está alimentando o seu microcontrolador, ou externa, vindo pelo pino AN3 e o AN2. Se você escolher referência interna, você pode usar esses dois pinos como entrada analógica. Se você escolher referência externa, você perde esses dois pinos analógicos. Então, quando você faz a conversão no microcontrolador, ele converte o valor de um pino, de um canal aqui, por vez, né? Então, primeiro ele converte o 0, depois o 1, 2 e assim sucessivamente aí. Depende da ordem que você escolhe a conversão. Então vamos ver aqui os principais registradores, na verdade aqui todos os registradores que estão envolvidos na conversão aí analógica para digital. Esses 3 primeiros registradores, eles são referentes à interrupção, né? Então toda vez que ocorre uma conversão completa, uma conversão do conversor analógico para digital, ele gera uma interrupção, caso você queira usar isso. No caso, no exemplo agora, eu não vou usar isso, vou deixar o lance de interrupções mais para frente. Esses dois registradores é onde é colocado o seu número, né, o valor que dá depois que faz a conversão. Ele é guardado nesses dois registradores. E esses outros dois registradores são usados para configuração. Então, a AD-COM 0 e a AD-COM 1, eles são usados aí para configurar o canal, né, os pinos e o conversor, o modo conversor analógico para digital. E tem os três A e E que você deve configurar como entrada aí para utilizar os pinos como entrada analógica. Então vamos ver o que cada bit do conversor AD-COM faz, depois a gente vai ver o que cada bit do AD-COM 1 faz. O bit 7 e o bit 6 do conversor AD-COM 0, eles servem para você dar a fonte de clock para o seu conversor, né? A velocidade que ele vai converter cada bit. Então você tem essas opções aqui.
Repare que são 3 bits para a seleção, né, da fonte de clock. 2 deles estão na DCOM 0 e 1 vai estar na DCOM 1. Os próximos 3 bits, o 5, 4 e 3, eles fazem a escolha do canal, né? Ou seja, que pino aqui que você está querendo ler, né? Que ele faça a conversão. Que pino desses você quer que seja acoplado ao conversor analógico para digital, para que você possa fazer essa conversão do valor de tensão dele. O próximo bit, ele é o sinalizador. Ele vai sinalizar quando a conversão está em andamento ou quando ela termina. Então, enquanto esse cara estiver em 1, a conversão está em andamento. O conversor analógico digital está convertendo a sua tensão em um número. Quando ele chega a 0, acabou, né? Ou não está tendo nenhuma conversão no momento. O próximo bit é 1, ele não é usado para nada. E o bit 0, ele é o que liga o conversor analógico digital. Então, quando eu coloco ele em 1, ele começa a fazer a conversão do sinal de tensão para um número. Se 0, ele desliga o conversor analógico para digital. Agora, referente ao ADCOM 1, a gente tem o bit 7 aqui como o formatador do resultado. Então, como a gente tem 10 bits, a gente guarda 8 bits em um registrador e 2 bits no outro registrador. Então, aqui a gente tem a parte menos significativa e a parte mais significativa, ou a parte mais significativa e a menos significativa. Então, se eu justificar à direita, eu vou ter 8 bits na parte menos significativa e 2 bits na parte mais significativa. Se eu justificar à esquerda, eu vou ter o contrário: 8 bits na parte mais significativa e 2 bits na parte menos significativa. Aí depende um pouco da sua aplicação, o que você quer fazer, tá? Você escolhe o jeito que você vai justificar. O próximo bit era aquele que estava faltando para selecionar o clock do conversor analógico digital. Os próximos 2 bits não são utilizados. E os últimos 4 bits, do bit 3 ao bit 0, são para escolher o formato dos pinos, né? Ou seja, eu posso escolher todo mundo analógico, todo mundo digital. Então eu posso usar esses pinos analógicos também como digitais. É só configurar aqui como todo mundo digital. Eu posso configurar todo mundo analógico referência interna. Eu posso configurar aqui todo mundo analógico, só que referência positiva externa. Eu posso configurar aqui todo mundo analógico e referência tanto positiva como negativa externa. E aí depende da sua aplicação aí, do que você quer, quantos sensores você vai ligar, quantas entradas analógicas você vai usar, se vai usar as digitais, e se você prefere a referência interna ou externa. Então depende aí de muitos fatores da sua aplicação. Vamos ver agora como que funciona o processo de conversão em si. O conversor analógico digital, ele não converte a tensão do pino. Na verdade, ele converte a tensão de um capacitor. Então, quando a gente manda fazer a conversão, ele conecta o capacitor ao canal que você quer ler. Ele carrega esse capacitor. Depois de terminar de carregar, quando você ativa, ele abre essa chavezinha e ele pega a tensão de referência que está nesse capacitor para fazer a conversão. Então, na verdade, ele converte por amostragem, né? Ele não faz uma conversão direta, ele faz uma conversão por amostragem. Esse processo de conversão gasta um tempo que deve ser obedecido aí para que você não tenha perdas no seu processo de conversão, né? Passe a assumir alguns erros aí. Esse tempo aí se chama ciclo de conversão. E ele é dado pelo tempo de aquisição, que é o tempo que o capacitor leva para carregar, 12 TAD, que é o TAD é o tempo de conversão de cada bit, que é dado por 12 TADs, que é o tempo que ele leva para terminar uma conversão completa, né? Então aqui é onde ele inicia o processo de conversão.
ele abre aquela chavezinha aqui, ou a chave SS, e leva 12 TADs do TAD 0 até o TAD 11 para converter os 10 bits. E mais um tempo de espera que também é dado por 2 TAD. O TAD ele vai ser dado, esse tempo aqui de conversão de cada bit, dependendo do valor que você colocar aqui na frequência de clock do seu conversor analógico digital. E ele deve ser, tem um tempo aí que deve ser respeitado, que é um tempo físico mesmo, que é uma característica de cada conversor aí, analógico para digital. Na programação, a gente faz um resuminho aqui do que a gente tem que fazer para fazer uma leitura analógica. Então, a gente configura um pino como entrada de dados, configura um pino como analógico, configura se a gente quer a referência interna ou externa, seleciona o clock do conversor, seleciona o canal que a gente quer fazer a leitura, seleciona que formatação você quer os dados, ativa o conversor analógico digital, aguarda uns 20 milissegundos que a gente vai ver, porque desse tempo, que é o tempo que ele leva para fazer uma conversão, e inicia a conversão, aguarda terminar a conversão, né? E faz a leitura dos 2 registradores que vão armazenar seu número. Na próxima videoaula aí a gente vai ver isso no micro C. Até mais!